Alô você, como é bom estarmos juntos aqui na sua escola de heróis, Espero que você esteja seguindo em frente, estudando o máximo, se organizando, confiando em você, buscando o máximo que você conseguir de cada videoaula, extraindo o máximo, estudando, seguindo em frente. É uma jornada firme, é uma jornada vitoriosa. Eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo, porque você é líder, você é um herói, você escolheu ser um bombeiro. Siga em frente, Minas precisa de você, o Brasil precisa de você. Se torne o herói que você nasceu para ser, se torne o bombeiro que você nasceu para ser. Passe no concurso, mais uma videoaula, hoje de História Geral, a Idade Moderna. Nós já estudamos a expansão marítima, e a expansão marítima tem consequências tanto para a América, o contato europeu com os novos povos, os ameríndios, os povos pré-colombianos, que foram denominados de índios, mas também tem consequências para a Europa. A Europa vai se transformar, a Europa vai se modificar, ocorre o chamado renascimento cultural. Olha a palavra, quando você estiver estudando, olha a palavra renascimento, renascer. Consequentemente, os europeus vão buscar valorizar a antiga cultura grega e romana, valores gregos e valores romanos, valores que foram adormecidos ali na Idade Média e vai ressurgir com força na Idade Moderna. Muito importante que você entenda, daí o Renascimento. Entenda, Idade Antiga predominou a razão, Grécia e Roma. Idade Média, Alta Idade Média, predomina a fé. Baixa Idade Média, fé e razão, filosofia escolástica. Na Idade Moderna é o retorno à razão. Então, consequentemente, é o Renascimento. Renascimento, que vai buscar valores gregos e valores romanos. Para a hora da tua prova, o berço do Renascimento, Itália. Aquelas cidades italianas onde hoje está localizado a Itália, principalmente Gênova e Veneza. É muito importante que você entenda que a Itália foi constituída como nação no século XIX. Mas em termos didático, para estudar e facilitar, nós falamos daquela região da Itália. Em termos didático, para facilitar, naquela época existiam cidades italianas, Gênova e Veneza, naquilo que hoje nós conhecemos ali como Itália. Um objetivo muito importante, restabelecer uma nova visão de mundo, fundamentada na razão, produzindo uma verdadeira revolução cultural para adaptar o ser humano aos novos tempos, ao antigo regime, à Idade Moderna. Tem que mudar. Se você quer mudar a sua forma de ser, mude sua forma de pensar. Então, quando se fala em renascimento cultural, você tem que colocar e lembrar na tua cabeça. Buscava valores para a Idade Moderna. Que tipo de valores? O racionalismo, o homem em busca da razão, o homem em busca do raciocínio. O individualismo, o homem como ser único, ímpar, extremamente especial, raro, o homem que tem uma capacidade de produzir, de criar, ele é ímpar, ele é único. O naturalismo, o ser humano tem condição de modificar a natureza em benefício próprio. O antropocentrismo, o homem no centro de tudo. O heliocentrismo, o sol no centro e a terra girando ao seu redor. Então, consequentemente, para a prova, valores do renascimento cultural. O que buscava? Racionalismo, individualismo, naturalismo, antropocentrismo e heliocentrismo. E o que criticavam? O que se criticava? O misticismo, a explicação mística, uma explicação que não é baseada na razão, na ciência. O coletivismo, lembre-se que na Idade Média o coletivo se sobrepunha ao individual. O antinaturalismo, Deus fez a natureza de tal forma que não pode ser modificada. Na Idade Média não se aceitava modificar a
natureza. O teocentrismo, teocentrismo, Deus no centro de tudo, não cairás um fio de cabelo da sua cabeça, a não ser através da intervenção de Deus. Não cairás uma folha de uma árvore, a não ser através da intervenção de Deus. O geocentrismo, a terra no centro. Então, na hora da prova, você pode ter a comparação do que buscavam e do que criticavam, e você tem que estar atento. Atento. O termo naturalismo, na idade, uma observação importante. O termo naturalismo, na idade moderna, significa modificação na natureza. Na idade contemporânea, ou seja, o termo naturalismo nos dias atuais significa preservação da natureza. Uma mesma palavra, com dois sentidos em épocas diferentes. Idade moderna, modificação. Idade contemporânea, preservação. Isso é o termo naturalismo. Cuidado com as comparações, cuidado, organiza da melhor maneira, é muito interessante você perceber as diferenças. Chega lá, ele tenta colocar características um no lugar da outra, te induzindo ao erro, tome cuidado. A divisão do Renascimento. O Renascimento cultural ele é dividido em três fases. Dividido em três fases. 300. Que é no século XIV. Século XIV, ali a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Destaca Dante e Petrarca. Muito importante. O 400, que é no século XV. Esse é o ápice do movimento. Século XV. Lembre-se principalmente da figura dos mecenas, o ápice do movimento. Os mecenas serão ricos comerciantes que vão patrocinar o movimento. Nesse momento, destaca Leonardo da Vinci e Botticelli. E o século XVI. Nesse momento, o século XVI, tanto em Gênova quanto na Itália, indo também para Roma, e posteriormente o movimento vai para a Península Ibérica. Devido à expansão marítima. Então o Renascimento começa na Península Itálica e ele vai terminar na Península Ibérica, devido à expansão marítima. Nesse momento destaca-se Michelangelo e Nicolau Maquiavel. É importante, muito importante que você entenda essas características. Muito importante a divisão para facilitar na hora de estudar. Também tem o pensamento, o humanismo. O ser humano vai buscar a razão, vai buscar o raciocínio. Alguns pensadores do humanismo, muito importante, entre eles Erasmo de Roterdã. Esse nos Países Baixos, ali, a Holanda. Seu livro, Elogio da Loucura. Na hora da prova cai o pensador e cai o livro. Ele criticava os dogmas religiosos e a hipocrisia, falar uma coisa, pregar uma coisa e fazer outra. Ele é considerado o príncipe dos humanistas. Erasmo de Roterdã. Foi um crítico tanto da Igreja Católica quanto das religiões protestantes, principalmente da figura das verdades inquestionáveis, os chamados dogmas. Outro pensador importante, Thomas More. Ele escreveu o livro Utopia, tentando propor uma sociedade ideal, uma sociedade igualitária, dentro do prisma de igualdade. Lembre-se que para nós a igualdade é um sonho difícil de ser atingido. Mas o inglês Thomas More, livro Utopia. Dante Alighieri, com seu livro A Divina Comédia, outro pensador ali do humanismo que você tem que estar atento, A Divina Comédia. Nicolau Maquiavel,
italiano, Nicolau Maquiavel, escreveu seu famoso livro O Príncipe, um manual para educar futuros reis na arte de obter, manter e ampliar o poder. Obter, manter e ampliar o poder. Lembre-se que para Maquiavel ele sai de uma premissa: o homem é mau. Outra premissa muito importante para o dia da prova é que para Maquiavel a política ela é fruto das ações humanas, então ela é uma criação humana e não divina. É muito importante que você entenda esse pensador aí, humanista, na hora da prova. William Shakespeare, o inglês, ele foi o maior representante do humanismo no teatro inglês. No teatro inglês, escreveu mais de 40 peças. Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth. São livros extremamente conhecidos de William Shakespeare. E lembre-se que William Shakespeare, para Shakespeare, os sentimentos humanos, eles têm que ser controlados. Porque os sentimentos humanos têm a capacidade de gerar tragédias. Se você pega Romeu e Julieta, o prisma central é o amor. Mas o amor de Romeu e Julieta leva o casal a uma tragédia. Então, para Shakespeare, tudo em excesso é prejudicial. O sentimento em excesso é prejudicial, até os sentimentos nobres. Então, consequentemente, o homem que vai viver na cidade, o homem que agora é urbano, ele tem o dever de controlar as suas emoções. Em Hamlet, ele trabalha a inveja, a ganância e, consequentemente, a tragédia que se abala. Em Otelo, ele trabalha o ciúmes. Então, consequentemente, é o desafio do homem moderno controlar as suas emoções para viver em sociedade, seja elas boas ou más. Tudo em excesso é prejudicial. Miguel de Cervantes, outro pensador humanista, agora na Península Ibérica, foi o maior representante do humanismo na Espanha. Com seu livro Don Quixote, Miguel de Cervantes, com seu livro Don Quixote de La Mancha, que satirizava a sociedade feudal e os costumes da cavalaria. E Luís Vaz de Camões, escritor agora português de obra, a principal obra, Os Lusíadas, que narra as épicas navegações portuguesas. Então perceba que o Renascimento chega ali à Península Ibérica devido à expansão marítima. Muito importante. Em termos de renascimento científico, nós temos Galileu Galilei. Esse foi físico, foi matemático, foi astrônomo. Galileu Galilei, defendendo a teoria do heliocentrismo. Lembre-se que teve que desmentir a sua teoria para não ir para a fogueira. Nicolau Copérnico também defendeu o heliocentrismo. O Sol no centro e a Terra girando ao seu redor. Jonas Kepler defende o heliocentrismo e fala que a rota que a Terra descreve em torno do Sol é uma elipse. E o italiano Leonardo da Vinci, nasceu em Florença, mas viveu a maior parte da vida em Milão. Esse foi desenhista, pintor, arquiteto, engenheiro, inventor, cientista, médico. Na pintura, o quadro Mona Lisa, o mural A Última Ceia. Na medicina, estudou o sistema circulatório, o sistema respiratório. Foi o percussor, o criador da anatomia. Então perceba que nesse momento é uma efervescência de grandes gênios. Seja no humanismo, seja no renascimento científico, e você tem que estar preparado para o pensador e sua obra. O pensador e sua obra para fazer a melhor questão da prova e a melhor prova de sua vida.